Então, Alexandre Ramagem está em casa com a sua esposa e duas filhas em território americano e não foi nem deportado e muito menos extraditado. E caiu por terra a mentira do Andrei Rodrigues, que foi em rede nacional de televisão dizer, em nome da PF, que a prisão de Ramagem aconteceu por cooperação entre os dois países contra o crime organizado. Gente, eu tinha muita coisa para falar com vocês hoje. Eu poderia falar, por exemplo, da importância da saída da Carmen Lúcia do STF, porque isso abre uma nova vaga para Janjo indicar. E do jeito que Davi Alcolumbre está abrindo as pernas para o pudim de pinga, é bem capaz que consiga. E isso é muito importante, porque nós estamos às portas de conseguir um mínimo de equilíbrio naquele tribunal. Tinha que falar também do inquérito contra Flávio Bolsonaro, porque Flávio fez um post lá em janeiro falando da ligação de Lula com o Foro de São Paulo e o Foro de São Paulo com Maduro. E é claro que Alexandre de Moraes já foi para cima de Flávio Bolsonaro e especialistas já estão sendo entrevistados nas redes de TV falando em inelegibilidade. Tinha que falar também do Gilmar Mendes, que foi para cima do Alessandro Vieira. Foi de fato de verdade. Acionou todos os artigos lá das vozes da cabeça dele e vai o senador Alessandro Vieira responder inquérito. Tinha que falar com vocês a respeito da delação de Vorcaro, que está sendo barrada pela PGR. Vocês tinham alguma dúvida que a PGR não ia admitir uma delação que comprometesse certas autoridades excelentíssimas? Tudo isso está acontecendo no Brasil. Eu julgo esse um dos vídeos mais importantes que eu já fiz porque é necessário que a população brasileira entenda o mar de lama que nós estamos atolados. Eu quero focar aqui não só na mentira de Andrei Rodrigues, mas no modus operandi de agentes brasileiros em território americano para mandar o Ramagem para essa armadilha. Isso é novo? Não é novo. Já aconteceu aqui no Brasil partindo do governo chinês? Sim. Já aconteceu em território americano partindo do governo chinês? Sim. Partindo do governo cubano? Também. E talvez vocês não tenham a menor ideia do que eu esteja falando. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou trocar em miúdos e algumas partes são tão sensíveis que eu vou falar a partir de códigos, tá bom? Agora é o momento que com o seu dedinho você diz para o YouTube, YouTube, eu gostei desse assunto, eu gostei desse tema e eu quero que outras pessoas recebam esse conteúdo. E deixa o like para mim. É assim que você fala para o YouTube que o que a gente trata aqui é de relevância para mais pessoas. Bora para a pauta? A primeira notícia que eu vi foi do Alan dos Santos dizendo: chora petista, Ramagem está livre em casa. Após detenção nos Estados Unidos, Ramagem deixa a custódia e desmonta a narrativa que tomou conta das redes sociais no Brasil. Eduardo Bolsonaro, Ramagem solto em casa. Agradeço principalmente ao presidente Donald Trump e ao secretário Marco Rubio pela sensibilidade em tratar do caso deste verdadeiro herói nacional que, mesmo perseguido, não se abate. Ramagem merece asilo na terra da liberdade ao lado de sua brava esposa, incansável pela sua liberdade, e lindas filhas. Inclusive, tem um monte de vídeo lá na rede social, no X, dá um pulinho lá depois. Meu link está aqui na descrição e está aqui no cabeçalho do canal. E o Jorge Seife, que havia entrado com aquele pedido à Embaixada Americana no Brasil para a concessão de asilo político ao Ramagem e sua família, ele agradeceu aos senadores e deputados que assinaram o documento. Nós agimos, quero agradecer às 50 assinaturas de deputados e senadores, quero agradecer a ajuda da Embaixada Americana em Brasília, mas principalmente parabenizar o grande patriota, o grande guerreiro, o grande amigo Eduardo Bolsonaro, que se esforçou, junto com o prestígio que goza ao governo americano, para ajudar esse refugiado político. Quero parabenizar o Eduardo, porque hoje, a maior potência do mundo, potência bélica, potência econômica, você tem acesso ao homem, que é considerado um dos homens mais poderosos do mundo, quando se fala de poder político, poder bélico, poder econômico, não é para qualquer um. Tem que ter prestígio, tem que ter conquista, tem que ter trabalho. E o Eduardo, junto com outros amigos que estão hoje, também refugiados, que Eduardo também é um refugiado político. Então eu quero parabenizar os esforços de todos, o parlamento se mexeu, e eu estou muito feliz que Alexandre Ramagem é um grande homem, e se Deus quiser ele vai retornar ao Brasil com a sua família, com a sua esposa Rebeca e seus filhos, e será prestigiado, ganhar uma homenagem nessa casa por seu ato de bravura e um pedido de perdão do governo brasileiro pela perseguição implacável que ele e outros sofrem no dia de hoje. Pedido de desculpa, uma vírgula. Eu quero todo esse pessoal, além do pedido de desculpa, indenizado. Não só Eduardo, Alan dos Santos, Jair Bolsonaro, nossos militares, não. Eu quero todos os presos do 8 de janeiro, cada exilado, pedido de desculpas e indenização. E quem foi expulso de suas corporações, como aconteceu com o Coronel Naime, como eu comentei com o Didi lá na bancada do Didi News ontem, eu quero retornados às corporações como se nunca tivessem saído, com ficha limpa, como sempre tiveram a vida inteira. Paulo Figueiredo também veio a público, fazendo alguns esclarecimentos. Ele disse: Alexandre Ramagem está livre, obrigada a todos que cooperaram, obrigada a presidente Trump e a todos da administração. Esclarecendo, Ramagem não precisou pagar fiança,
com boa vontade, foi verificado que sua situação imigratória é absolutamente irregular, como dito originalmente. Estados Unidos são império das leis e não a várzea que se tornou o Xandaquistão. Ele não responderá a nenhum processo criminal. Eu vou falar uma coisa, eu sinto uma pontinha de inveja num momento como esse. Não é a inveja da boa, a inveja da branca. Nós realmente só temos o que agradecer, mas a partir de agora eu quero entrar num terreno mais movediço, um terreno mais irregular, que é não só a postura de André Rodrigues aqui no Brasil, como o modus operandi dos agentes brasileiros em território americano, e vocês vão convir comigo, que me parece muito com coisas que nós já vimos aqui no Brasil. Quando eu participei da bancada do Revista Timeline, lá com o Alan dos Santos, o Pedrinho, o Ítalo Lorenzon, eu não sei se vocês lembram, quem assistiu, que eu comentei que eu e Alan somos da época em que a gente denunciava esse tipo de ação de governo estrangeiro aqui em solo brasileiro. China fez isso aqui, Cuba fazia isso aqui. E me parece o mesmo modus operandi, eu vou trocar em miúdos com vocês. Primeiro eu vou lembrar a vocês que assim que veio a notícia que Ramagem havia sido preso, o André Rodrigues concedeu um monte de entrevistas assegurando que a prisão de Ramagem foi coordenada com a Polícia Federal de André Rodrigues. E hoje nós sabemos que tipo de coordenação e de cooperação houve entre as duas polícias, os agentes do ICE e o delegado da Polícia Federal brasileiro que está em território americano fazendo merda. O Eric Saucer, um grande jornalista, meu amigo, sigam o Eric lá no X, ele bota o dedo na ferida perguntando, pergunta honesta, usar canal oficial do governo federal para divulgar mentira ou no mínimo desinformação não pode ser considerado criminoso? Será que algum parlamentar poderia usar seu mandato para acionar os órgãos responsáveis para essa postagem? Postagem de 2 dias atrás, do canal oficial Gov, tá? E dizia, parceria internacional contra crime organizado. A Polícia Federal informou em nota que a prisão de Alexandre Ramagem pelo Serviço de Imigração dos Estados Unidos, o ICE, decorreu de cooperação policial internacional entre a Polícia Federal e as autoridades policiais dos Estados Unidos. É um desaforo, né? E aí eu e o Grok fizemos essa homenagem a André Rodrigues, que foi o que vocês encontraram em nossa capa do vídeo de hoje. Aí o Eduardo Bolsonaro entra no assunto que eu vou discorrer com vocês. O Du fala o seguinte, o Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos revelou que Alexandre de Moraes tentou acessar meus dados pessoais enquanto eu já residia nos Estados Unidos. Pergunto, qual era a intenção? Criar condições para uma eventual prisão minha em solo americano caso meu status migratório permitisse alguma manobra? Prestem atenção nesse termo, permitisse alguma manobra. Não é algo oficial, não é algo dentro do império das leis, é uma manobra. Eduardo continua, algo semelhante ao que se tentou agora, envolvendo o uso indevido de mecanismos como o ICE para prender o Alexandre Ramagem, é grave. Autoridades brasileiras não podem tentar instrumentalizar instituições americanas para usá-las como ferramenta de perseguição política. É fundamental que as autoridades dos Estados Unidos estejam atentas para que as autoridades brasileiras não tentem fazê-las de bobas. Isso é novo? Isso não é novo. O que me choca é que eu jamais poderia imaginar que eu fosse ver o meu país usando desse tipo de expediente, ainda mais em território americano. Eu já preparei todas as informações e estou informando ao Departamento de Estado e ao Comitê Judiciário dos Estados Unidos, do Congresso, o Jim Jordan, que vocês sabem quem é, a existência dessas células clandestinas em território americano para que isso seja investigado pelas autoridades. O que parece ter acontecido foi a contribuição, não foi uma colaboração, uma cooperação internacional, mas uma ação quase que clandestina do governo brasileiro, onde você teve policiais brasileiros, como esse delegado de Polícia Federal citado pelo André Rodrigues ao G1, monitorando indivíduos em território estrangeiro, onde ele não tem autorização para tal, para caguetar essas pessoas ao ICE, falsamente, na tentativa de dar um migué para fugir dos mecanismos convencionais e formais de cooperação entre os países. Isso é muito grave. A polícia do Lula está agindo de forma clandestina para monitorar indivíduos em um país estrangeiro e fazerem denúncias, mesmo que falsas, a órgãos de imigração para ver se eles deportam o sujeito sem precisar passar pelos ritos formais do processo de extradição. Quem está dizendo isso? Paulo Figueiredo? Não. Quem está dizendo isso foi a BBC. Vejam o que diz a rede britânica. A prisão
do ex-deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Alexandre Ramagem, nessa segunda-feira, aconteceu após meses de articulação entre a polícia e as autoridades migratórias americanas, segundo uma fonte com conhecimento das tratativas, disse a BBC News Brasil. A estratégia, segundo essa fonte, presta atenção, foi aproveitar o suposto status irregular do Ramagem nos Estados Unidos para que ele fosse preso e enviado ao Brasil para cumprir sua pena por crimes relacionados aos atos do 8 de janeiro de 2023. Diz a BBC, tá? A BBC está dizendo isso, não é o Paulo. Este atalho, eles traduzem atalho, eu chamo de migué, você pode chamar de jeitinho, a BBC chama de atalho. Este atalho, para ter Ramagem de volta ao Brasil, segundo essa fonte, foi uma forma de contornar a demora na avaliação do pedido de extradição já feito pelo Brasil contra Ramagem e sua possível rejeição. Olha o que a BBC está dizendo. Uma forma de contornar, famoso jeitinho, a demora na avaliação do pedido de extradição e a possível rejeição. Ou seja, é o contrário da cooperação. É a anticooperação. Diz a matéria. Em dezembro de 2025, já após o fim da etapa de recurso sobre sua condenação, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, emitiu uma ordem de extradição contra Ramagem. As autoridades brasileiras encaminharam o pedido de extradição aos Estados Unidos, mas ainda não haviam tido resposta sobre se o país aceitaria a solicitação do STF ou não. Olha isso, olha que loucura que a gente está lendo na BBC. Botem a mão na consciência e leiam a loucura que a gente está vendo aqui. O temor entre investigadores e autoridades brasileiras é de que o pedido de extradição de Ramagem tivesse o mesmo destino que pedidos feitos anteriormente contra os blogueiros Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio. No primeiro caso, o pedido de extradição foi feito em 2021 e nunca foi cumprido pelos americanos, na verdade foi negado. Nos bastidores, o argumento dado pelo Brasil para não cumprirem a determinação da justiça brasileira é o fato que os crimes pelos quais Santos é investigado no Brasil não seriam crimes nos Estados Unidos, assim como os do Ramagem. Assim como os do Ramagem. No caso do Eustáquio, a Justiça da Espanha negou em 2025 o pedido brasileiro sob argumentos semelhantes. Não, a Justiça disse na Espanha que houve componente político na perseguição. Continua. O temor dos investigadores brasileiros se dá porque nos Estados Unidos a decisão final sobre a extradição de alguém é do secretário de Estado, cargo atualmente exercido por Marco Rubio. Rubio, por sua vez, tem proximidade com integrantes da família Bolsonaro, o caso do Eduardo, e já criticou abertamente decisões do Alexandre de Moraes e o julgamento do ex-presidente Bolsonaro pelos atos do 8 de janeiro. De acordo com essa fonte, Ramagem vinha sendo monitorado por autoridades brasileiras desde que fugiu para os Estados Unidos. Segundo os investigadores da Polícia Federal, Ramagem e sua família teriam deixado o Brasil pela divisa do país, blá, 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 blá. De lá para cá, seguiram para os Estados Unidos. Diante do impasse, um agente de ligação da PF situado na Flórida repassou informações sobre o paradeiro do Ramagem, sua situação criminal no Brasil para o ICE. Segundo a fonte ouvida pela BBC News, as informações sobre o Ramagem foram repassadas há alguns meses, mas só agora a agência teria atuado para prender o ex-deputado federal. Puta que pariu. Primeiro, por que a Polícia Federal e seu diretor-geral mentiram ao dizer que a detenção do Ramagem tinha sido feita através de uma ação conjunta de cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos no combate ao crime organizado, quando os documentos da detenção mostram que ele foi detido por questões migratórias pela polícia americana, então caracterizada a mentira da polícia brasileira. Segundo, a Polícia Federal monitora clandestinamente indivíduo fora da sua jurisdição? Essa pergunta precisa ser feita. O papel de oficial de ligação não é monitorar clandestinamente ninguém. Se quer fazer investigações nos Estados Unidos. Oficial de ligação faz a ligação, ou seja, promove o intercâmbio burocrático entre os dois países. Sabe o que me parece aqui? O deputado Luiz Felipe conhece esse caso. Me parece que a Polícia Federal brasileira está seguindo o modelo chinês. O Partido Comunista Chinês tem delegacias clandestinas no exterior, várias foram descobertas aqui nos Estados Unidos, para perseguir os opositores políticos. Então o sujeito é perseguido na China, ele foge, vem para os Estados Unidos, e os chineses montam uma delegacia clandestina para perseguir os adversários políticos aqui.
Isso tem nome. Repressão transnacional. É um assunto que o Congresso dos Estados Unidos está discutindo há 3 anos. O Congresso do Brasil precisa cobrar explicações do Poder Executivo sobre isso. Sim, isso já aconteceu nos Estados Unidos, uma ofensiva que veio da China. A matéria que eu vou expor para vocês é um comunicado de imprensa do justice.gov. 40 agentes da Polícia Nacional da China são acusados de envolvimentos em esquemas transnacionais de repressão contra residentes dos Estados Unidos. Segunda-feira, 17 de abril de 2023. Tem pouquíssimo tempo. Tá? Os réus são acusados de criar perfis falsos em redes sociais para assediar dissidentes da República Popular da China e de trabalhar com funcionários de uma empresa de telecomunicações nos Estados Unidos para remover dissidentes da plataforma da empresa. 2 denúncias criminais apresentadas pelo Ministério Público dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Nova York foram divulgadas hoje em um tribunal federal no Brooklyn, acusando 44 réus de diversos crimes relacionados aos esforços da Polícia Nacional da República Popular da China, o Ministério de Segurança Pública, para assediar cidadãos chineses residentes na região metropolitana de Nova York e entre outras partes dos Estados Unidos. Os réus, incluindo 40 policiais do Ministério Público e 2 funcionários da Administração do Ciberespaço da China, são acusados de perpetrar esquemas de repressão transnacional visando residentes dos Estados Unidos, cujas opiniões e ações políticas são desaprovadas pelo governo da República Popular da China, como a defesa da democracia. Ele continua: o Ministério da Segurança Pública da China usou agentes para perseguir pessoas de ascendência chinesa que tiveram a coragem de se manifestar contra o Partido Comunista. Em um caso, disseminando propaganda secreta para minar a confiança em nossos processos democráticos e em outros, suprimindo a liberdade de expressão de usuários americanos de videoconferência. A denúncia é composta por 2 acusações. Imputa a 34 agentes os crimes de conspiração para transmitir ameaças interestaduais e conspiração para cometer assédio interestadual. Segundo as alegações, os agentes trabalhavam como o gabinete do Ministério de Segurança Pública de Pequim e fazem ou faziam parte de uma força-tarefa de elite chamada Grupo de Trabalho Especial do Projeto 912. O objetivo do grupo é alvejar dissidentes chineses localizados em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos. Esses casos demonstram que o Partido Comunista Chinês, mais uma vez, tentou intimidar, assediar e suprimir dissidentes chineses nos Estados Unidos, disse o diretor assistente David Sandenberg, do escritório do campo do FBI em Washington. Tem patrulha chinesa no Brasil? Tem patrulha chinesa no Brasil. Essa matéria foi publicada por O Bastidor em 27 de outubro de 2022 e diz que o Brasil é um dos países onde policiais chineses têm revelado atividades ilegais para prender suspeitos de crimes na China. E aí, antes que você venha aqui dizer, mas se é criminoso, tem que prender e mandar embora. Tem. Ok. Mas eles têm que usar o caminho legal. Eles têm que usar a forma ordinária de fazê-lo. O Brasil tem acordo de extradição com a China. Não pode. Policial chinês aqui em território brasileiro é um cidadão comum. Ele não é uma autoridade. A Safeguard Defenders afirma que os policiais chineses têm usado o combate a crimes cibernéticos para perseguir e apreender dissidentes do regime em outros países. Para isso, controlam direitos de parentes, amigos dos suspeitos, incluindo, lá na China, corte de água, luz, acesso à saúde e à educação. Desesperados, os parentes lá da China buscam contato com eles, com as pessoas aqui que estão sendo perseguidas, para convencê-los a voltar para casa e responder às acusações. Há ainda outras formas de persuasão contra os parentes e amigos dos suspeitos, como pichação de muros, indicando a participação deles em esquemas criminosos e acusações de associação criminosa, mesmo sem base legal para tal. Ainda de acordo com o documento da ONG, outro problema é que suposto combate à criminalidade tem sido usado apenas como bandeira oficial do governo chinês. Na prática, qualquer dissidente ou crítico do regime está sujeito à patrulha dos policiais que atuam como autoridade fora do território da China. Apesar da manutenção dos escritórios no Brasil, o país possui acordo de extradição com a China desde 2004, mas só foi ratificado em 2015. Contudo, o acordo não permite extradição em algumas condições, entre elas os casos de crimes políticos. A Ramagem está sendo acusado do quê? Suposto golpe, que seria um crime político, que a gente sabe muito bem que não teve nada.
Vocês estão entendendo como é grave o que os agentes da Polícia Federal dos Estados Unidos supostamente armaram para Alexandre Ramagem? É muito triste o que está acontecendo com o nosso país. Já caminhando para o final, a única coisa que eu tenho para deixar para o Andrei Rodrigues é a dancinha do meu amigo Ramagem. Abre passagem que o homem chegou, o legado tá vivo. O pai deu a letra, a tropa já sabe quem é de verdade, a gente. Se por acaso eu tiver problemas com direitos autorais, eu vou trocar a música, mas vou deixar aí a dancinha do Ramagem, é uma dancinha de vitória. Mas vocês entenderam que Pito que toca, essa coisa das relações internacionais brasileiras, gente, isso é de uma gravidade. Voltando aí à gravidade do assunto, qual é a relação dos Estados Unidos com Cuba hoje? A pior possível. Qual é a relação dos Estados Unidos com a China hoje? É a pior possível. Tanto Cuba quanto China estão sancionados com taxas proibitivas. E certamente essa coisa de tentar exercer autoridade indevida em território americano para perseguir dissidente do regime contou muito para todas as sanções que hoje esses dois países sofrem. A gente podia falar de Rússia e tal, mas ia ficar um vídeo de pelo menos 5 horas e nosso propósito não é esse. É só alertar vocês que esse tipo de comportamento ilegal é mais comum para países ditadores do que vocês imaginam. Então, será que nós podemos dizer que vivemos numa ditadura? Eu acho que sim. O modus operandi não nega. Então é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com. Seja um apoiador recorrente, a gente precisa bastante de você. E na descrição eu deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil. Beijo no coração. Fui.